Olha, Marcos, vai exatamente nesse tom, assim, de dizer que eu não faço política com medo. Eu faço política com seriedade. Quando eu assumi fazer a relatoria da Arena das Dunas, eu disse para o Rio Grande do Norte que eu ia fazer um trabalho sério, competente, sem pensar em vingança política, nem pensar em palco eleitoral. Porque a ressalva da vingança política? O contrato da Arena das Dunas, ele foi efetivado no governo de Rosalba Ciarline, que é a minha principal adversária política em Mossoró. Não estou falando de inimiga, estou falando de adversária política, que é diferente, né? E todo mundo achava que eu estava sendo relatora desse projeto para me vingar de Rosalba. Longe disso. Nós fizemos um relatório com quase 300 páginas, mais de 15 mil páginas de anexo. Nós trabalhamos muito, Marcos, muito. Mas muito mesmo, porque para relatar uma CPI, você não é só chegar lá e pegar um papel, você tem que estudar, inclusive no momento que você vai fazer a oitiva, porque você precisa ter uma linha de investigação, porque a CPI é uma investigação. Então, nesse sentido, quando nós fizemos, aí nesse processo da CPI, a CPI foi suspensa por pedido do deputado Getúlio, na época da pandemia, depois a gente retomou, depois teve mudança no regimento. Você que é jornalista acompanhou, as CPIs não podiam ser transmitidas. Após o novo regimento, a CPI passou a ser transmitida ao vivo, as sessões. E nós preparamos o relatório para ser apresentado. Marcos, no momento que nós apresentamos o conteúdo do relatório, que nós fizemos um acordo, eu entrego o conteúdo do relatório, se os deputados se comprometerem a não vazar o conteúdo e esperar a relatora ler. Porque eu podia ter a prerrogativa de dizer, não, vocês só vão conhecer o conteúdo no dia que eu for ler. E eu abri mão, a gente ia ler na terça, eu entreguei no sábado anterior. A partir do momento que eles tiveram acesso ao conteúdo do relatório, o prazo da CPI começou a ser questionado. Por que não questionaram antes? Pela lógica deles, a CPI tem que ter se encerrado dia 7 de outubro. Depois do dia 7 de outubro, nós fizemos muitas sessões, várias sessões transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Nós ouvimos pessoas, nós fizemos reunião administrativa. E o que eles estavam fazendo? Grupo de estudo? Não, estava numa CPI. Então, quando conheceram o relatório, o conteúdo do relatório, passaram a questionar o conteúdo da CPI. E aí, Marcos, confesso para vocês que eu fiquei indignada. Indignada. Porque foi, talvez, a manobra política que eu tenha visto na Assembleia mais cara de pau. Porque no relatório, a gente colocou de que, responsabilizando o secretário Demétrios, que causou prejuízo ao Estado, propondo que as parcelas fossem separadas, porque não tem cabimento o meu ouvinte que está aqui em Caicó. O Rio Grande do Norte passa todo mês para a empresa Arena das Dunas 2.200.000 reais para manutenção. Se a Arena não acender um refletor, como não acendeu na época da pandemia, porque não teve nenhum evento, os 2.200.000 tem que ser repassado para o Estado. Isso é um escândalo. E o seu relatório questionava isso, então, também? Perfeitamente. A gente não sugeria cancelar o contrato? Não, porque a gente queria, inclusive, fazer isso sem nenhum prejuízo para a empresa. O que é que a gente queria? Separar a parcela fixa, que é a que paga o financiamento da obra, e essa parcela variável, o governo só pagasse quando a empresa comprovasse o custo que teve da manutenção. Porque não tem cabimento. Acendendo o refletor ou não acendendo, o recurso era o mesmo. E é o mesmo. Então, essa é uma das coisas que a CPI identificou e colocou como alternativa na reformulação do contrato, que a cada 5 anos o contrato pode ser revisto. Então, nesse momento de revisão do contrato, seria um momento de fazer isso. Uma outra coisa, quem é gestor público sabe que um contrato não pode ser alterado por um ofício de um secretário. Pois bem, o secretário Demétrios alterou o contrato. A forma de fazer o cálculo das despesas adicionais alterou a forma de fazer as contas. Isso deu um prejuízo enorme ao Estado. Ora, ele disse que o que ia ser, a conta que era ser feita, porque no contrato diz 50% de tudo que a Arena fizer, se fizer um carnaval, se tiver um jogo, se tiver um casamento, tudo que ela arrecadar, 50% é para o governo do Estado, 50% é para a Arena. Desde 2014 foi quando teve o primeiro jogo, quando inaugurou a Arena. Sabe quanto a Arena disse que teve de lucro? 54 mil reais. Alguém acredita nisso? Carnatal, show, mada, casamento, não sei o quê, não sei o quê. A Arena nesse período todo teve 54 mil reais de lucro? Cabe na cabeça de quem? Pois o secretário, essa conta... 54 mil nos últimos quantos anos? Conta aí, eu sou das humanas.
2014 para cá. De 2014 para cá. Entendeu? 8 anos, né? Não, dá mais. 8 anos? Mas o 22 está começando, né? Então, pois é. Então você imagina que um negócio daquele tamanho que fez. Só eu já fui na Arena das Dunas, pra show. É possível que dê prejuízo esse negócio? Só dê 54 mil reais de lucro, que seria metade. Inclusive desses 54 mil, metade seria pro Estado, né? Metade pro Estado e metade. Então, ou seja, o lucro que o Estado teve nos últimos 8 anos com a Arena dá pouco mais de 25 mil reais. Não, lucro não, porque paga uma parcela altíssima. Então, por que dá esse valor de 54 mil? Porque o secretário alterou o contrato. A forma que o contrato devia era, os 50% ele é feito na receita líquida, a conta. E o secretário alterou para ser feito na receita bruta. Então, meu amigo, de fato, o relatório mexeu com muita gente. Como também a gente disse que tem que responsabilizar a governadora Rosalba, que não é possível um contrato que envolve R$1 bilhão, Marco, R$1 bilhão, a governadora não saber de nada? Mas no seu relatório, qual é a participação de Rosalba? Não, a gente diz que não vai indiciar a Rosalba porque ela já está indiciada. Ela já é investigada. Ela já tem uma ação. Quem não lembra da ação Mão na Bola? Que teve a operação na casa dela em Mossoró, em Natal. Então, a CPI só reforça a responsabilização dela. Mas o indiciamento, porque a CPI não indicia, ela indica o indiciamento. Então, a gente não coloca a responsabilização, reforça a responsabilização de Rosalba, mas ela já é indiciada. Então, seria redundante. Mas a gente coloca, né, o quanto que, inclusive, a gente traz no relatório as negociações do marido de Rosalba, do pedido de propina que aconteceu para fechamento do contrato, inclusive no período da CPI, Marco, nós pedimos para ouvir 2 possíveis relatores de Rosalba. Nós fomos reprovados. Inclusive os deputados aprovados depois voltaram atrás, quando descobriram quem era que eu estava pedindo para ouvir. É tão engraçado essa CPI, né? A gente teve uma sessão, aprovaram os 2 possíveis relatores de Rosalba. Quando os deputados perceberam que tinha aprovado, cancelaram a sessão, dizendo que não tinha pedido. A gente tem as gravações, né, disso. Mas, bom, o resultado, meu amigo, é que nós fizemos várias sugestões para o governo do Estado no debate. Nós, inclusive, fizemos uma rodada. Nós colocamos na mesa o governo e a empresa para começar o processo de negociação do contrato, sugerindo algumas questões, inclusive a separação das parcelas, né, a revisão, o cancelamento do ofício de demérito, que é um absurdo, para que o governo possa ter menos danos ao erário. Para terminar, Marcos, o governo do Estado, ele vai pagar 3 arenas. Até 2031 esse contrato vai. E vai custar 3 arenas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito movida pelo que eu acredito, pelo que eu faço. Eu estudava a arena, aí é que me dava indignação. Porque é muita grana. É uma obra importante? É, mas podia ser feita sem tanto dano. Uma coisa não é inerente à outra, né? Então, nesse sentido, infelizmente, os deputados engavetaram a CPI, não permitiram que eu nem sequer lesse o relatório. Você pensa em apresentar à população do Estado o relatório? De que forma seria isso? Aí seria uma sessão ordinária da CPI, a gente apresentaria e cada deputado iria se manifestar sobre o relatório. Você não pode tornar público o relatório? Não, aí deixa a segunda parte. Aí o que é que nós vamos fazer? Pela maioria da CPI, a CPI terminou dia 7 de abril. Olha o absurdo. Dia 7 de abril. Então, nesse sentido, nós, como deputada, não mais como relatora da CPI, porque a CPI já se extinguiu, como deputada, nós vamos entregar o relatório aos órgãos públicos. Ao TCE, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria-Geral do Estado, à Controladoria, como deputada. Porque não é possível que um trabalho desse fique sem nenhuma serventia, mas vai ter. Nesse processo todo, para terminar, nós encontramos algumas questões que não aparecem nas ações, por exemplo, como a participação de uma senhora chamada Fabrícia Queiroz, que apareceu no meio dos depoimentos e a gente foi atrás, depois essa moça não estava mais nem no Brasil. Depois a gente identificou a participação da empresa Valora, que era que deveria ter elaborado um contrato, que inclusive tem muitas falhas. Então são questões que nós vamos apresentar ao Ministério Público, que está fazendo o processo de investigação, e aí, óbvio, cabe ao Ministério Público, que são os órgãos, né, e a Justiça, a pegar essas informações e dar seguimento a, inclusive, um conjunto de ações judiciais que já estão em curso. Só para fechar, ficou claro no trabalho da CPI que agentes políticos e públicos do Estado receberam propinas? Não, porque esse não era o foco da CPI. Mas a CPI, a gente identificou isso, porque como foi negado
ouvir os delatores. Nós apenas tivemos autorização da CPI para pegar a prova emprestada. Então, a gente podia pegar um depoimento que a gente já tinha de outros processos. De processos públicos, claro. Então, nós estudamos todas as ações que estavam em torno da Arena e nisso aparece, né, o pedido de propina. Mas ainda isso, como isso não foi julgado, são apenas indícios e eu não posso afirmar, porque são indícios, porque eu não posso ser irresponsável nesse sentido. Mas a senhora acredita que fez o trabalho que poderia ter sido feito? Acho que se tivesse tido o que nós pedimos, a gente teria avançado mais. Mas a CPI, ela é uma comissão composta por forças, né? Forças distintas, inclusive forças ocultas, né? E, nesse sentido, você só, como relatora, você só pode ouvir ou só pode pegar determinados documentos se você for autorizado pela CPI. Então, em muitos momentos, por exemplo, ouvir Fabrícia Queiroz, eu não fui autorizada a ouvir. Ouvir esses 2 possíveis delatores de Rosalba, eu também não fui autorizada a ouvir. Porque eu só podia fazer, é uma comissão que vota e que eu só posso fazer aquilo que a comissão me autoriza. E na condição de relatora, eu não podia passar por cima do poder da CPI.